Civil para compor a mesa, e eu peço, por gentileza, hoje pela manhã, informo lamentavelmente que hoje pela manhã faleceu a senhora Alda Mota, irmã do jornalista Eanes, assessor de comunicação do CREA Alagoas, que está aqui na primeira fileira, trabalhando diuturnamente para a realização desse evento. Eanes é jornalista que atua há 30 anos no CREA do estado de Alagoas. Então, faremos 1 minuto de silêncio em homenagem à memória de sua irmã. Que Deus, o grande Criador do Universo, a tenha em bom lugar. Eanes, parabéns, obrigado pela sua luta, você que está aqui com força, com determinação nesse dia aqui com a gente. Sabemos da sua dor e compartilhamos com você essa dor. Doutor Kita, por gentileza, para a coordenação dos trabalhos. Antes, porém, o Ladaga pediu para fazer o uso da palavra. Cadê o conselheiro Ladaga? Conselheiro Ladaga, depois? Ok. Damos prosseguimento, então. Presidente Kita, por favor. Ladaga resolveu falar depois. Senhoras e senhores, dando continuidade ao assunto da formação profissional da engenharia civil, ou das nossas engenharias, o engrandecimento do nosso sistema com fé, CREA e mútua, nós temos aqui o nosso coordenador nacional, reeleito este ano, que coordena todo o nosso sistema da engenharia civil dentro de todas as nossas câmaras. É muito importante a gente estar representado no CONFEA através de uma pessoa que domine o assunto. Por isso, Capraro teve a capacidade de ser reeleito e estar aqui conosco, um dos incentivadores desse evento, um dos idealizadores, juntamente com o nosso conselheiro federal. E eu passo a palavra ao nosso colega engenheiro civil, coordenador nacional das câmaras especializadas da engenharia civil, Luiz Capraro. Presidente Kita, obrigado pela apresentação e pelas palavras de elogio. Na realidade, não sou quase nada disso, sou unicamente um engenheiro que divide a profissão da engenharia com o ensino de engenharia, né, com o magistério. Mas, enfim, vamos lá. Dando sequência ao assunto, e da mesma forma como falou meu antecessor, não consigo falar sentado, e eu peço a autorização de vocês para que possa ficar aqui de pé. Muito bem. O professor Paulo Wollinger foi bastante claro quando ele citou a situação em que vive a formação profissional no nosso país. Não vim aqui conversar com vocês. Aliás, deixa eu abrir um parênteses, dizer da... Estou na frente? Estou. Dizer da imensa alegria de poder estar participando, neste momento, deste evento. Não como coordenador nacional, mas como engenheiro civil. Porque é a primeira vez em que eu posso... Não, é a segunda. A primeira foi em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, no primeiro encontro nacional de estudantes de engenharia, uma plateia de 900 estudantes de engenharia. Mas essa, então, para profissionais de engenharia, é a primeira vez que eu posso falar sem precisar pensar no que eu estou falando. Por quê? Porque eu estou falando para pessoas que entendem exatamente aquilo que eu estou dizendo. Quando eu falo aqui em resistência dos materiais, todo mundo se arrepia, como eu também me arrepio.
É a essência da nossa formação. E quando eu vou falar aqui em formação profissional, quero daí voltar a vestir as vestes do Coordenador Nacional da Engenharia Civil, porque estarei aqui falando sobre a atividade que nós temos nas nossas câmaras. Todos os que estão aqui presentes, na sua quase que maioria absoluta, são conselheiros, são conselheiras, são coordenadores de câmaras, são líderes nas suas entidades de classe regional. E faz parte da nossa atividade, como conselheiro dentro do sistema Confea-CREA, tratar do assunto da formação profissional, porque é esta formação é que vem trazer para dentro das nossas câmaras, não é, presidente Kita? Vem trazer para dentro das nossas câmaras as dificuldades que nós temos para solucionar, para relatar os processos que se assomam, que se avolumam. Na Câmara que eu coordeno no Paraná, a cada reunião nossa, a pauta tem 1.500 páginas. E por que tem 1.500 páginas? Porque nós temos, como falou meu antecessor aqui, centenas de cursos de engenharia criados ao bel prazer de quem cria um curso de engenharia, utilizando-se da chamada autonomia universitária. Ela é benéfica? Sim, ela é benéfica. Ela é progressiva? Sim, ela é progressista. Desculpe, progressista? Sim, ela é progressista. Mas tudo aquilo que é solto, tudo aquilo que não tem limite, acaba também gerando a preocupação. Complementando, então, o que foi dito pelo meu antecessor, eu trouxe aqui, é para cá? Não, é para lá. Eu nunca me dei bem com isso. Aí, vamos lá. O projeto pedagógico é quem define o nosso profissional, né? Pessoal que é da área acadêmica tem mais conhecimento disso, mas eu sei que a grande maioria não é, e isso deve nortear as nossas discussões daqui para frente dentro deste tema, dentro deste evento. Lembrando a todos vocês que nós estamos quase que num regime de assembleia, né? Nós temos que achar saídas, nós temos que ser propositivos para encontrar soluções e tirar proveito das oportunidades que estão sendo apresentadas para a engenharia civil e, da mesma forma, nos aquartelarmos com relação aos nossos desafios, que não são poucos. Estou aqui conversando com vocês hoje, mas com um olho lá em Salvador, onde está sendo discutido o ensino à distância na engenharia civil. Não faz parte dessa minha fala, mas como coordenador nacional eu não posso ficar, e como professor de engenharia, e como coordenador de curso de engenharia, que fui por 10 anos, não posso ficar alheio a esse momento grave que vive a engenharia civil. O professor Furtado falou há pouco que ela é inexorável, o ensino à distância. Sim, ele é inexorável. Mas dizer que ele tem que começar por cima, em profissões de excelência prática, em profissões que carregam o risco nas costas para a sociedade brasileira, desculpem, mas aí é pedir demais. Vamos primeiro começar por baixo. Vamos criar cultura. Vamos ter aqui no Brasil estudantes em nível de ensino à distância, como existem nos países do Oriente, né? Como existe no Japão, como existe na Coreia, onde o estudante tem vergonha de não saber responder alguma coisa ao seu mestre. E está muito distante isso de acontecer no Brasil. Sinto dizer, mas a minha geração e a da maior parte dos que estão aqui, incluo aqueles estudantes presentes, que graças a Deus temos estudantes presentes também, pessoal de Pernambuco, que sejam muito bem-vindos, vocês são o nosso amanhã, e é importante que já se sentam aqui em casa com os problemas que nós temos que resolver. É difícil conseguir falar em ensino à distância para a engenharia. Vamos lá. O projeto pedagógico é quem define o perfil do egresso e a forma de atingi-lo. Isso é livre, é definido pela instituição de ensino e não tem ninguém que ponha o dedo dentro dele para poder mudar. A LDB, que o meu antecessor falou, resolução CNE da Comissão de Ensino Superior, do MEC, número 11,
de março de 2002, é que instituiu as diretrizes curriculares atuais. E nela eu grifei, porque precisa ser grifado, precisa chamar atenção, lembrando que nós não estamos falando aqui de ensino, nós estamos falando de formação profissional, que são coisas, ao meu ver, diferentes. Todo curso de engenharia, qualquer uma, independente de sua modalidade, modalidade é termo legal, está escrito na diretriz curricular, deve possuir em seu currículo um núcleo de conteúdos básicos, um núcleo de conteúdos profissionalizantes e um núcleo de conteúdos específicos, prestem atenção, que caracterizam a modalidade. Portanto, a modalidade civil, termo legal, está lá na LDB, a Lei Maior do Ensino no Brasil, diz que é uma modalidade e que tem conteúdos que caracterizam esta modalidade. Um exemplo de conteúdo que caracteriza a modalidade civil, quem me dá? Concreto armado, ferrovias, pontes. Estabilidade não é específico. É aí que mora o perigo. E é aí que eu defendo as diretrizes curriculares específicas para a engenharia civil, como forma de diminuir o nosso trabalho nas câmaras, sendo minimista. Porque com isso nós teremos um nível menor de sombreamento. E com isso nós podemos garantir o termo engenharia civil. O núcleo de conteúdos base, isso é cópia da LDB. O núcleo da diretriz curricular das engenharias. O núcleo de conteúdos básicos, cerca de 30%, para nós, engenheiros, é uma coisa difícil, né? Cerca de não quer dizer nada, né? É um pouco mais, um pouco menos, mas, pô, nós estamos acostumados com coisa certa. Cerca de 30% das 3.600 horas, ou seja, 1.080 horas da carga horária mínima, versará sobre os tópicos que seguem. E ali estão: metodologia científica e tecnológica, comunicação e expressão, português, ou inglês técnico, informática, expressão gráfica, desenho, projeto, matemática, cálculo, 1, 2, 3, 4, tantos, física, física 1, física 2, física 3, aqueles aí da minha faixa etária de quase 60, devem entender isso aqui como Halliday 1, Halliday 2, Halliday 3, Halliday 4, né? Quem não perdeu o sono com esse tal de Halliday aí? Fenômenos de transporte, que também é mecânica dos fluidos, e que o pessoal costuma escrever errado nas universidades, é fenômeno dos transportes. E o fenômeno dos transportes é a questão de ônibus, de trem, de metrô. Mobilidade urbana. Não é o caso aqui, né? Todo mundo sabe que não é o caso aqui. Mecânica dos sólidos, que é um nome bonito para a resistência dos materiais. Eletricidade aplicada, química, ciência e tecnologia dos materiais, administração, economia, ciências do ambiente, humanidades, ciências sociais e cidadania. Dentro destas disciplinas, aquele fazedor de currículo de um curso de engenharia tem que selecionar algumas que totalizem cerca de 30%. Por que não mudou? Problema digital. De dedo. O núcleo de conteúdos profissionalizantes, cerca de 15%, ou seja, 540 horas, da carga horária mínima de 3.600, versará sobre um conjunto coerente dos tópicos abaixo discriminados a ser definido pela instituição de ensino superior. Prestem atenção. O termo coerente quer dizer que estas disciplinas aqui têm que estar casadas com aquelas básicas lá de trás. Então, se você não viu ciência dos materiais, se você não colocou no teu conteúdo básico química, você não vai poder atingir alguma coisa destas que estão aqui presentes. Aí temos lá algoritmos,
estrutura de dados, bioquímica, diretriz curricular das engenharias. Bioquímica, ciência dos materiais, circuitos elétricos, circuitos lógicos, compiladores, construção civil. Opa, essa é nossa. Controle de sistemas dinâmicos, conversão de energia, eletromagnetismo, eletrônica, analógica e digital, engenharia do produto. Ergonomia e segurança do trabalho, também é nossa. Estratégia e organização, físico-química, geoprocessamento, geotecnia, gerência de produção, gestão ambiental, gestão econômica, gestão da tecnologia, hidráulica, hidrologia aplicada a saneamento básico, disciplinas profissionalizantes. Nós estamos nos 15%. Isso é obrigatório pela LDB. Máquinas de fluxo, instrumentação, matemática discreta. Alguém conhece matemática indiscreta? Materiais de construção civil, materiais de construção mecânica, materiais elétricos, mecânica aplicada, métodos numéricos, microbiologia, mineralogia, modelagem e análise de sistemas, operações unitárias, organização de computadores, paradigmas de computação, de programação. E continua, pesquisa operacional, processos de fabricação. Aqui estão aquelas disciplinas que devem ser pinçadas pelo fazedor de currículo da instituição de ensino superior para montar um currículo de engenharia civil. Mas todas essas estão lá elencadas. Qualquer uma delas pode fazer parte do currículo de engenharia civil de determinada instituição de ensino. Processos químicos e bioquímicos, qualidade, química analítica, química orgânica, reatores químicos e bioquímicos, sistemas estruturais e teoria das estruturas. Alguém falou aqui em estabilidade? Está aí ela. Sistemas de informação, sistemas mecânicos, sistemas operacionais, sistemas térmicos, tecnologia mecânica, telecomunicações, terminologia aplicada, topografia e geodésia, transporte e logística. Estas são as disciplinas do conteúdo profissionalizante. Na sequência, o parágrafo 4 diz: o núcleo de conteúdos específicos se constitui em extensões e aprofundamentos dos conteúdos profissionalizantes, bem como outros conteúdos destinados a caracterizar modalidades. Mais uma vez, o termo modalidade aparece na diretriz curricular e torna-se, para nós, um termo legal. Modalidade é o que nos distingue. Modalidade. Você retirar de qualquer coisa que fale da formação profissional ou que venha trazer concessão de atribuição sem que o termo modalidade esteja presente, exclui essa decisão. Conselheiros e conselheiras presentes, relatores de processos, exclui essa decisão da LDB. Prestem bem atenção nisso. Esses conteúdos consubstanciando o restante da carga horária total de 1.660 horas serão propostos exclusivamente pela instituição de ensino superior. Nem nós, Sistema CONFEA-CREA, nem o Ministério da Educação coloca o dedo nisso. É responsabilidade exclusiva da instituição de ensino superior. Constitui-se em conhecimentos científicos, tecnológicos e instrumentais necessários para a definição das modalidades da engenharia. Então vejam que a LDB atual está bem casada com a 5.194 e com o decretão de 33. E, por consequência, com as suas resoluções posteriores, que terminam na 1048, que o presidente Tadeu ontem muito bem falou, e que exorta todos nós, coordenadores de Câmara de Engenharia Civil e conselheiros pertencentes a essas câmaras, a conceder atribuições àqueles que solicitam via 1048, mesmo com o risco que isso põe para a civil, que é quem mais tem a perder, mas também é quem mais tem a ganhar. Por quê? Porque a nossa formação, senhores, é generalista. Nós temos consciência do que nós podemos fazer. É uma forma daquele colega que gosta de assinar, para não citar o nome dele dentro de um ambiente tão puro de engenharia como esse, fique fora
desse tipo de situação. Quais são as disciplinas, então, que vão gerar esse núcleo específico da modalidade? É aquela primeira pergunta que eu fiz antes. Estruturas metálicas, saneamento, pontes, concreto protendido, estradas, pavimentação, portos, aeroportos, ferrovias, fundações, concreto armado, concreto protendido, enfim, todas as outras, e nós podemos dizer aqui um monte delas. Um monte delas. Mas fica bem claro que nós podemos ter um curso de engenharia civil, meus amigos e minhas amigas, que não tenha nenhuma dessas. E também será um curso de engenharia civil. E também será um curso de engenharia civil. Resumo. Carga horária mínima, 3.600 horas. Núcleo de disciplinas básicas, cerca de 30%. 1.080 horas. Núcleo profissionalizante, 15%. 540 horas. Núcleo de trabalho de conclusão de curso, mínimo de 18 horas para o módulo de 18 horas. Isso significa 1 hora aula por semana. Estágio obrigatório, 160 horas, é o mínimo previsto pela LDB. Atividades complementares que visam a atualização curricular, 160 horas, é o mínimo também previsto pela LDB. Núcleo específico da profissão, 1.642 horas ou 1.920 horas, dependendo de quanto você use no estágio e nas atividades complementares. Aqui fica, daí como ex-coordenador de curso, o meu ponto de revolta. O PL 1570 de 2004, 10 anos atrás, do CONFEA, diz que deve-se excluir estágios e atividades complementares das 3.600 horas mínimas de um curso de engenharia. E eu pergunto para os conselheiros e conselheiras que estão aqui presentes, quando fazem análise curricular dentro da SEAP dos seus CREAs, consideram isso? Ou essa carga horária de 320 horas, quase 10% da carga horária mínima do curso, estão embutidas dentro da grade curricular? Eu não quero pedir atitude nenhuma de vocês. Só quero que vocês saiam daqui e voltem para os seus estados, o mais distante que forem, sabendo que estamos cometendo uma ilegalidade quando aceitamos cursos de engenharia civil, vou falar só da civil, com essas cargas mínimas de 160 horas de atividades complementares de estágio obrigatório por dentro da grade. Existe uma PL que nos respalda. Ora, se nós podemos fazer cumprir, por que não fazemos? Compete a nós também melhorar a formação profissional do nosso futuro colega. Só um desafio, obviamente não precisamos fazer. Vamos montar um currículo de engenharia? Qualquer um de nós agora pode. Tivemos aqui um curso rápido de como montar um currículo de engenharia, dentro da diretriz curricular, que trata todas as engenharias como uma só. Está lá. Basta escolher carga horária que dê 30% de disciplina básica, escolher carga horária que dê 15% de profissionalizante, e, no terceiro passo, definir quais são as específicas da profissão. Não esquecendo de reservar as horas para o estágio supervisionado, para as atividades complementares e para o trabalho de conclusão de curso. Ao final desse nosso exercício, vocês acham que eu estaria exagerando se eu dissesse que existe alguma chance de ter 2 currículos iguais? Não, né? Se somos aqui em 400, a chance de nós termos pelo menos 200 currículos diferentes é bastante grande. Concordam comigo? E como é que nós podemos viver com isso? Volto aqui a citar o meu antecessor aqui na frente, o professor Paulo Vollinger, quando defende a diretriz curricular única. Ela é o primeiro passo para que a nossa modalidade comece a ter mais respeito, para que nós sejamos distinguidos desde a nossa formação. Vai resolver o problema agora, de imediato? Não. Mas nós temos sempre que dar um primeiro passo para que haja uma solução.
E o primeiro passo é conhecer a realidade. E eu espero ter podido colaborar com todos vocês aqui, formadores de opinião, para conhecer um pouquinho mais a realidade. Aqueles que pertencem à academia, eu peço desculpas de estar sendo aqui recorrente, porque já devem conhecer esse assunto de longa data, mas os que não pertencem, agora sabem como é que foram gerados os problemas que chegam para vocês nos processos dentro das câmaras de engenharia. Foi citado aqui na frente também um assunto que muito me preocupa, que é a dita vinda de profissionais estrangeiros para o Brasil. Coloquei os dois assuntos juntos, porque devem ser objeto de discussão desse grupo seleto que nós temos aqui hoje, muito seleto, que é o projeto Bolonha. O professor Paulo Wollinger falou aqui agora há pouco sobre ele, defendendo a formação do projeto Bolonha. E eu tenho que discordar, não sei se o professor Paulo está aqui. Calma que nós vamos chegar lá já. Nós vamos chegar lá já, vamos chegar lá já. Faço, então, aqui a correção, que ele não defendeu o processo. Considere não dito. Obrigado. Então, o projeto Bolonha começou com a declaração de Bolonha, em 19/6 de 99, fazendo parte das decisões da Comunidade Europeia. E eles precisavam ter, como nós aqui temos diferente formação nas engenharias, dentro de um mesmo país, pela grandiosidade do país, do nosso país, eles tinham esse mesmo problema em função do rompimento das barreiras ocasionado pela Comunidade Europeia. E tiveram, então, que desenvolver aí, sentaram-se, reuniram-se e desenvolveram uma metodologia que deram o nome de Bolonha, de Projeto Bolonha, porque foi na cidade de Bolonha, na Itália. Muito bem. O sistema é baseado em 2 ciclos de formação, que a gente vai ver a seguir. Eu quero chamar a atenção desse assunto, porque lá no final, nós temos que conversar seriamente com os nossos colegas aqui presentes e que participam, que são docentes em universidades federais. Para que fiquem atentos a essa situação e que levem aos seus colegas da universidade, do corpo docente das universidades federais, a preocupação da Coordenação Nacional de Engenharia Civil, aqui representada por mim, mas que nessa voz vai a voz de 27 coordenadores de estados brasileiros. Sistema baseado em 2 ciclos de formação. Estabelecimento de um sistema de crédito promotor da mobilidade. Vejam, eles têm problema de mobilidade lá também. Só que a mobilidade é de um país para o outro, não entre modalidades. E a remoção dos obstáculos à mobilidade de estudantes e professores. Estudantes e professores. E nós aqui pensamos só em profissionais. Primeiro ciclo tem 180 horas, cada ECT, esse sistema de crédito que eles chamam de ECT, seria como crédito nosso, na nossa formação universitária, equivalente aí a 4 horas aula, 4 horas de aula por semana, um ECT equivale a 6 ECTs equivalem a 4 horas aula por semana. 180 ECTs, 760 horas. Ligação no mundo de trabalho. É a formação tecnológica de 3 anos, que foi o que o professor falou aqui agora há pouco. Estou certo agora, né? Formação tecnológica de 3 anos. A questão de um mês atrás, eu estive participando do 5º encontro de profissionais, 5º encontro de entidades de classe de engenharia civil de língua portuguesa e castelhana, que aconteceu na cidade de San Juan, em Porto Rico, onde estavam presentes 22 países que preenchem
esse quesito da língua portuguesa e castelhana. Boa parte deles adeptos do sistema de Bolonha, né? Notadamente Espanha e França. E, dito pelo nosso bastonário da Ordem dos Engenheiros Civis de Portugal, que equivale ao presidente da Ordem lá, esses egressos dos 3 anos são chamados de engenheiros técnicos. Tem filiação, mas não tem atribuição. O silêncio aqui é obsequioso, né? É para se pensar no que foi feito lá e no que está sendo feito aqui. O segundo ciclo, 2 anos, 120 CTs, 480 horas, é chamado de período de especialização profissional ou especialização acadêmica. E completado esse período, o engenheiro técnico passa a ser mestre engenheiro. Senhores, quando esse nosso colega de Além-Mar vem para cá, ele já vem para cá com um nível titular acima de nós. Ele já chega aqui como mestre. Na disputa de título, para ocupar uma vaga, eu não quero fazer reserva de mercado, não é esse o objetivo, mas é preservar a nossa sociedade de um risco. Na disputa de título, ele e o meu aluno, egresso do curso de Engenharia Civil ontem, os dois com 5 anos, o meu egresso é recém-formado. O mercado chama ele de trainee, alguém que está em treinamento, enquanto que o outro é mestre, titulado. Vocês estão entendendo onde é que nós temos que chegar? O que é que nós temos que discutir? Capraros, mais 5 minutos para a gente concluir. Acabando. Obrigado. O terceiro ciclo, de 3 anos, é só pesquisa científica. Única e exclusivamente pesquisa científica. E são 760 horas. Essa adoção do sistema de ECTs foi feita para acumular créditos e também propiciar a migração desse profissional de um país para o outro, já que eles não têm barreiras, não têm fronteiras, desculpe, não têm fronteiras. Então, modelo geral, 3 anos, mais 2 anos, mestrado integrado de 5 anos, com mais 3 anos para doutoramento. Em 8 anos, ele é doutor. Em 8 anos, nós temos uma especialização em segurança do trabalho, por exemplo, que muitos dos senhores aqui presentes têm. Há um gap, né? Há uma diferença muito grande entre uma coisa e outra. O sistema deles prevê 40 semanas de trabalhos anuais, então não é um módulo de 18 horas, é um módulo de 15. São 42 horas de trabalho semanal máximo, sendo de 1.500 a 1.600 horas por ano de trabalho do docente, ou com o docente, com o professor, mas o tempo dele, aluno aprendendo, também conta como hora. Então, aquela hora-aula dita ali não é só a aula, é o tempo de estudo dele, o que diminui mais ainda a frequência em sala de aula. Daí não podermos comparar o nosso estudante que chega dentro do primeiro ano do curso de Engenharia Civil com uma formação básica sofrível em função da fraca formação do ensino médio, e aí ele tem que reaprender o que não aprendeu, se é que isso pode existir, dentro do primeiro ano de idade, dentro do primeiro ano dele, dentro da engenharia, recuperando o que não foi visto atrás, e comendo o tempo precioso das minguadas 3.600 horas para formar o profissional engenheiro. Essa diminuição de horas de contato com o docente e o aumento do trabalho autônomo, no Brasil nós não conseguimos fazer. E por não conseguir fazer, vem o quê? O que está sendo discutido lá em Salvador, que é o ensino à distância, com uma proposta do Ministério da Educação para que ele seja levado só para as escolas federais e só nas disciplinas básicas. Ora, meus amigos, vocês viram agora há pouco o que é disciplina básica na engenharia? Topografia, à distância, desenho, cálculo.
Quem aqui consegue aprender cálculo? Quem consegue... Vamos puxar pela cabeça. Cálculo diferencial integral sem professor? Eu não sou tão inteligente assim, mas também não sou tão burro. E eu não consegui. E eu acho que duvido que alguém aqui consiga aprender sozinho determinadas situações. Ou fazer topografia girando o monitor. Né? Para fazer de conta que está calando. Para fazer de conta que está calando uma estação de trabalho, verificando se o nível está correto ou não está. Nem vou falar no GF Vasconcelos, que já é de distante memória. O que foi apresentado aqui, já encerrando, presidente, o que foi apresentado aqui, ali está a fonte, é do professor Antônio Fragoso, engenheiro civil da Universidade de Algarve, lá em Portugal. Embaixo está o link, eu posso disponibilizar para todos, muito embora isso esteja na página da universidade. É um trabalho muito bem feito e é bem mais extenso do que eu coloquei aqui, e eu gostaria que todos vocês que se interessassem pela formação do engenheiro no Brasil e no mundo, e daqueles que provavelmente vão nos visitar, tenham tido. E ponho aqui, para que vocês possam tomar conhecimento, a grade curricular deles, lá na Europa, pelo projeto de Bolonha. Cálculo 1, álgebra linear, introdução à engenharia civil e desenho técnico, introdução à programação, química, cálculo 2, desenho para engenharia civil, estatística, materiais de construção 1, mecânica e ondas, e terminou o primeiro ano. No segundo ano, cálculo 3, geologia, mecânica dos sólidos, planejamento regional e urbano, topografia, tudo com a mesma carga horária de 4 horas por semana, 4 aulas por semana. E vai até lá o terceiro ano, hidráulica, materiais de construção, mecânica dos solos, resistência dos materiais, tecnologia da construção, abastecimento e drenagem, betão estrutural ou concreto estrutural, direção de obras, estruturas e vias de comunicação, que são rodovias. E aqui tem um engenheiro técnico que está vindo para o Brasil e que está tendo a chancela de algumas universidades federais, chamando isto de engenheiro civil. Isso é um absurdo. Muito obrigado. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Peço, então, aos meus colegas que estão aqui, conselheiros de CREA, colegas de magistério, colegas professores dos cursos de engenharia, que quando das escolas públicas federais, que ao voltarem ao seu local de trabalho, conversem com seus colegas de corpo docente sobre esta situação. Nós não podemos chamar beterraba de rabanete, muito embora os dois sejam vermelhos. São competentes para processar e conceder revalidações de diplomas de graduação às universidades públicas que ministram curso de graduação, reconhecido na mesma área de conhecimento. É isso que diz o artigo 3º da Resolução 1, de 29 de 2002, do Ministério da Educação. Daí, as federais poderem fazer isso. As federais estão concedendo esse título sem solicitar o que está previsto em lei, que é a complementação de estudos. A norma técnica existente na Europa é a mesma existente no Brasil? Concreto lá se calcula como aqui? Aqui tem terremoto? Neve fora de São Joaquim? Curitiba esse ano nevou. Foi legal. Já vi 2 vezes. 2 ou 3 minutos de neve. E nós temos ainda um agravante, e esse agravante é muito sério, que é a PLS 399, e nós vamos discutir na sequência, que é o reconhecimento automático de diplomas estrangeiros. Aí não passa nem pela universidade. Chegou aqui, passaporte carimbado, diploma junto, pimba. Está valendo. Obrigado, Capraro. Difícil. Concluindo. Concluiu. Vai, apaga. Está aí. A bem que é a nossa força. Feliz. Não poderia deixar de fazer a propaganda da nossa Associação Brasileira de Engenharia Civil, da qual eu sou sócio em Santa Catarina.
De imediato, vamos passar a palavra para o nosso conselheiro federal, engenheiro civil Francisco Ladaga. Perfeito. A gente tinha dividido em 2 etapas essa palestra do Capraro, mas ele se empolgou, já pegou a minha parte também. Mas eu tenho que, no final, eu vou deixar aberta a pergunta para ele, mas no final eu tenho que fazer algumas colocações e peço a todos aqui que nos aguardem, porque a gente, como coordenador desse evento, nós estudamos, nós trabalhamos junto com a Coordenação Nacional, com os conselheiros, eu trabalhei junto com a SEAP, e tudo que vocês estão vendo aqui tem um objetivo, e ele está traçado dentro dos objetivos. Então, eu espero que consiga, na minha fala, resgatar alguma coisa do que foi a palestra do Paulo Volin, e depois eu complemento aquilo que o Capraro deixou, que não sobrou nada, para fazer algumas colocações técnicas aqui, que nós entendemos importante no encontro desse, e isso é uma discussão que o conselheiro Logatti me pediu para colocar, e pela SEAP eu me sinto responsável, eu espero que vocês nos aguardem aqui, depois das colocações, mais uns 10 minutos para fazer alguma complementação. Então, eu passo aí para o debate, e antes que eu me esqueça aqui, né, Kita, em nome do presidente do CREA Santa Catarina, nosso amigo Kita, e da Bank Santa Catarina, convidar todos aqui para o 20º CBank, que vai se dar na nossa gloriosa Florianópolis, uma cidade agradável. O Kita nos pediu para recepcionar o 20º CBank, foi aprovado no 19º, todo ano a gente aprova. Então, esperamos contar com todos vocês lá, do dia 15 ao dia 17 de outubro, no 20º Encontro da Engenharia Civil, que aí é um encontro da ABANC também. Hoje é um encontro do CONFER. Então, só dado o recado, porque o Kita amanhã não vai estar aqui, eu gostaria da presença dele e colocar aqui. Então, eu vou passar de novo para os palestrantes. Senhores, vamos abrir para os debates, e só para reforçar o convite, o 20º CBank vai ser em Florianópolis, em outubro. Outubro é um mês de festas em Santa Catarina, mas também um mês de muito trabalho para todos nós. Tenho certeza que sairão resultados positivos do nosso Congresso Brasileiro da Engenharia Civil. Então, se programem, de 15 a 17 de outubro. Perfeito. Coincide com várias festas de Santa Catarina. Não vamos fazer propaganda aí das festas, sim do CBank. O pessoal depois vai procurar. Por favor, colega, temos 3 inscrições. O primeiro que levantou o braço, desculpe, qual é o seu nome? É o de camisa verde. Depois aqui na frente. Temos 2ª e 3ª inscrição, 4ª inscrição. 5ª. Senhores, desculpa, eu estou rouco. É o seguinte, não posso falar muito, mas eu, depois do debate do professor Volin, do qual eu já sou diretor de faculdade, tenho contato com ele. Ele convidou a gente, e eu queria coisa aí para a gente montar aqui uma comissão para fazer as diretrizes de base para a engenharia civil. Ele se propôs usar todo o seu conhecimento, o seu trânsito dentro do MEC, se propôs a ajudar a redigir, se propôs a conduzir politicamente isso. E falou, com todas as letras, que nós, da engenharia civil, seremos aqueles que vamos conseguir, se quisermos, fazer isso para dar o início para que seja feito em toda a engenharia. Então, acho que hoje, nesse nosso debate aqui, o debate do professor Capraro, do professor Volin, quem está na academia conhece todos esses problemas, né? Assim, são problemas recorrentes, são problemas importantes, são problemas que estão nos trazendo muita preocupação. Então, essa lei, essas diretrizes para a engenharia civil, nós poderíamos trazer como a principal ação que esse nosso encontro poderia trazer para a engenharia no futuro, óbvio, né? Gostaria também de fazer
que nós teríamos, de alguma forma, politicamente, né, de alguma forma, assim, é ato muito importante, barrar a quantidade de escolas que estão abrindo curso de engenharia civil. Minha escola tem 50 anos, fez agora em março. Essa é a segunda escola que nós temos, foi feita em Belo Horizonte. Até meados de 2011, nós tínhamos 4 escolas de engenharias, fora a Universidade Federal de Minas Gerais, em Belo Horizonte. De 2011 para cá, abrindo 12 escolas de engenharia civil em Belo Horizonte. Então, eu brinco lá dentro da Câmara que daqui uns 5, 6 anos voltaremos a ser motorista de táxi, vendedor de loja, não que isso não seja profissões respeitáveis, né? Então, também em conversa com o Voren, ele falou que esse é um caminho que ele pode encampar junto ao MEC, usando a sua influência como ex-diretor do CESU. Então, dois tópicos, eu acho que deveria ser assim, o nosso norte desse nosso encontro aqui. Obrigado. Enfim, a rouquidão não é de nenhum camarão engolido ontem, não, né? É tranquilo. Vou dizer o seguinte, que quem tem que encampar, quem deveria encampar a ideia ou a proposta das diretrizes curriculares individualizadas seria a Associação Brasileira de Ensino de Engenharia, a ABENGE. Mas, na falta desta, eu entendo que a ABENC, a exemplo do que acontece na arquitetura, poderia tranquilamente encampar essa proposta e levar a termo, aproveitando a colocação do professor Paulo Vollinger, defensor dessa ideia da diretriz curricular já a longa data, seria ele, sim, um interlocutor ideal para isso, e não vai faltar a oportunidade, até quem pode responder, o presidente da ABENC, daí, que é o conselheiro Ladaga, de como proceder. Mas a ideia é essa, é que nós comecemos já. O CONFEA só pode, depois de motivado, ser parceiro da ideia, mas não compete a ele fazer a diretriz curricular. Espera aí. Veja bem, nós fizemos um encontro da engenharia civil e nós pautamos uma discussão sobre diretrizes curriculares. A ABENC apoia esse encontro. Ele só foi possível porque nós não temos amadurecimento como engenheiro civil de fazer uma reunião anual, como a medicina faz, como as outras profissões fazem. Nós tivemos que arrumar um patrocinador para ter o primeiro encontro. Eu espero que, no futuro, a gente faça esses encontros pela engenharia, que é o nosso sustento. Mas acho que esse amadurecimento vai demorar para chegar. Então, eu peço, está no objetivo, se ninguém entendeu o encontro ainda, um dos objetivos era esse. Discutimos diretrizes curriculares, para a gente trazer um grupo, a ABENC está capitaneando isso. O nosso palestrante está aqui um pouco assim, como coordenador nacional, preocupado em falar pela ABENC, mas a ABENC tem defendido essa bandeira. Tanto é como o presidente da ABENC, conselheiro federal, eu pautei essa discussão, e o Paulo Volling, a qual eu deixou muito claro na palestra dele, a qual eu também discordo de muitas coisas, porque nós temos, na área de ensino, não é só o que o Capraro falou, se montar 400 currículos, sai 400 currículos diferentes, numa diretriz flexível, que cada um pode criar um monstro, que é perna de engenheiro eletricista, ou braço de mecânico, cabeça de civil, esse é o que pode naquelas diretrizes curriculares. Não deveria ter, porque ela fala em modalidade, mas a academia não respeita a modalidade. Ela diz que essa palavra não existe e foi colocada aí pelo CONFEA. E a academia não quer saber, inventa o perfil de engenheiro que acha que é o mais ideal. Isso não é bom para nós e está colocando em risco. Então, o objetivo de se buscar um grupo de trabalho, a ABENC vai capitanear isso. Nós temos reunião hoje à noite da ABENC, nós vamos discutir, nós vamos capitanear, sim, essa discussão. Se for para discutir isso aí com a Associação Brasileira de Ensino de Engenharia, nós vamos discutir, e
e, lógico, o Paulo Vôlei vem aqui com o objetivo, ele atingiu o objetivo, eu pedi, falei que ia colocar isso, porque não pode se desvirtuar qual era o objetivo. O objetivo era discutir diretrizes curriculares e se ela era boa ou era ruim. Há um consenso aqui, eu comecei a andar, há um consenso que as diretrizes curriculares, precisam ser discutidas e mudadas. Como diz o meu amigo doutor Antônio Roberto, com alguma preocupação para a gente não cair numa armadilha qualquer aí, mas precisamos ter coragem de discutir. E, falo mais, eu quero aqui publicamente agradecer o conselheiro Marcelo Moraes, ali, ó, que ele é o coordenador da Comissão de Articulação do Sistema, e nós devemos a ele a aprovação na comissão, porque tudo tem que começar na comissão, esse encontro. Marcelo, engenheiro civil, fica meu agradecimento público aqui, Marcelo, porque amanhã você também vai se deslocar, não posso fazer, e quero que todos conheçam, por favor, fique mais para cá, para que todos conheçam o Marcelo, que nos possibilitou isso aí junto com o presidente Tadeu, e o Marcelo já veio aqui e falou, Ladaga, tira um grupo daí de GT, de Diretrizes Curriculares de Engenharia Civil, que eu aprovo na CAIS. Então, está aí, Marcelo, ele já veio colocar, viu, coordenador? Nós queremos criar um grupo, mas a BENC também vai capitanear, quer participar e quer ser a entidade de luta nisso daí. Está claro? Então, a gente precisa que vocês se unam e a gente vai trazer coisas boas. Então, só para encerrar, e vou pedir aqui, porque tem muita gente inscrita, para a gente ser mais curto, tanto na pergunta quanto na resposta. Não fazer o que eu fiz agora, mas eu tive que dar uma explicação geral do que se esperava, de onde que vai chegar. Eu ainda tenho mais colocações para fazer, mas vou argumentar, não sei quantas perguntas tem. Tem quantos aí? Temos 5 inscritos, o primeiro Maurício Pina, Antônio Roberto, João Marques, Marquioro e Furtado. Eneida, que eu escrevi aqui para te passar, doutora Eneida. Eneida. Vamos lá, qual é o próximo? Maurício Pina. Maurício, antes que você faça a sua pergunta, por favor, pega aquele seu folder, está aí, levanta bem alto para que todos possam ver. Pois não. Bom dia a todos. Eu vou falar feito uma metralhadora bem rápido, porque eu sei que há limitação de tempo, mas eu tenho muito para lhes dizer. Dedico-me ao magistério de engenharia, especificamente engenharia civil, há 39 anos. Fiz concurso para professor da Universidade Federal de Pernambuco no dia 31 de janeiro de 1975 e fui contratado em 1 de março de 1975. Em março agora completarei 40 anos de magistério. Já passou, evidentemente, o tempo da minha aposentadoria, mas eu pretendo continuar no batente até que a compulsória me afaste. Durante muitos anos, lá em Pernambuco, existiam apenas 3 cursos de engenharia civil. O curso de engenharia civil da Universidade Federal de Pernambuco, a Escola de Engenharia, como foi chamada, que foi fundada em 1 de junho de 1895 e que, portanto, no próximo ano estará completando 120 anos de existência. Essa instituição, o mês passado, recebeu do Mercosul a sua acreditação internacional. Então, trata-se do único curso de engenharia civil no Norte e Nordeste com acreditação no Mercosul, e o único dos 96 cursos de graduação da Universidade Federal de Pernambuco que conquistaram essa distinção. Existia também o curso da Escola Politécnica de Pernambuco, que completou 100 anos, há 2 anos atrás, portanto, tem 102 anos, e foi fundada em março de 1912, e há 46 anos, o curso da Universidade Católica de Pernambuco. Então, sou professor da Universidade Federal de Pernambuco, nesse tempo. Nunca quis ser professor de dedicação exclusiva, sempre quis ser professor em tempo parcial, porque eu gosto de ser engenheiro e gosto de ser professor. Há 15 anos, leciono também na Universidade Católica de Pernambuco. Pois bem, de pouco tempo para cá, os cursos de engenharia civil surgem com uma velocidade descomunal. Eu fiz um levantamento recente de que existiam 12 cursos de engenharia civil lá no Recife atualmente. Mas esse número pode estar desatualizado, porque a cada dia, nos jornais do Recife, saem notícias de propaganda de novos cursos de engenharia civil e que realmente a quantidade hoje fica difícil de precisar. Alguns desses cursos, como é esse aqui que eu falo, é um curso de engenharia à distância, que, enquanto os cursos tradicionais formam 150
engenheiros civis por ano, os 3 juntos. Só aí tem uma turma de 960 alunos de engenharia civil, 960, por semestre, pagando uma mensalidade de R$ 219, R$ 7 por dia, um sanduíche por dia, para ser engenheiro civil. Pois bem, é nessa situação em que nós vemos com muita preocupação a questão dessa criação de cursos de engenharia à distância, algo inconcebível. Eu conversei recentemente com um dos alunos, meus ex-alunos, que é professor de uma dessas instituições, e ele me disse claramente, e isso é do curso presencial, não é nem dos cursos de engenharia à distância, de que recebeu uma instrução muito clara da direção. Não reprove ninguém. Se reprovar, quem vai ser reprovado é você, porque a instituição vai perder receita. Então, isso é uma vergonha, isso depõe contra o bom nome da engenharia. De maneira que, hoje, durante, tantos e tantos anos, nós tivemos, lá no Recife, como eu disse, 3 cursos tradicionais, depois surgiu um campus da Universidade Federal de Pernambuco, em Caruaru, surgiu um curso de engenharia civil em Petrolina, e surgiu também um curso de engenharia civil na universidade particular em Caruaru. Mas, depois disso, realmente, os cursos de engenharia civil, hoje, a gente não tem mais controle. E o que me causa preocupação são 2 aspectos. Primeiro, esses cursos são criados, e nenhum desses cursos novos tem registro do CREA. Então, daqui a alguns tempos, daqui a 4, 5 anos, quando esses primeiros egressos surgirem, eles vão ao CREA pedir o seu registro. Maurício, a sua pergunta, vamos lá. É porque o pessoal está pedindo... Eu estou encerrando. Então, eles irão ao CREA pedir os seus registros, e 960 formandos vão pressionar o CREA para que o CREA dê os seus registros. Certamente, se o CREA demorar, eles vão queimar pneu nas ruas, como é moda hoje em dia, para querer obter os seus registros. Então, é coisa realmente preocupante. De um lado, lá em Pernambuco, houve um curso de medicina que o Conselho Federal de Medicina, embora o Ministério da Educação tenha aprovado a criação, lá em Garanhuns, o Conselho Federal de Medicina vetou a criação do curso e ficou vetado. Eu gostaria realmente que houvesse, da parte do CONFEA, uma fiscalização intensa a respeito disso, porque, a continuar esse estado de coisas, não tenham dúvidas, nós vamos ter que desaguar no exame do Conselho, a exemplo da Ordem dos Advogados. Eu entendo, para finalizar, que esses cursos de engenharia à distância se constituem numa verdadeira excrescência. Eu me orgulho de ser engenheiro, me orgulho de ser professor. Uma das coisas que mais me orgulha na vida é, no meu escritório, olhar para uma estante que tem lá e observar que lá tem 80 placas de professor homenageado e paraninfo de turma. Então, isso me dá muito orgulho e muita satisfação, porque eu acho que não haverá nada que venha substituir a presença do professor na sala de aula. Perfeito. O olho no olho, o corpo a corpo, as dúvidas tiradas com os alunos. Se um dia inventarem um robô para querer substituir o professor, ele jamais substituirá, porque faltará a ele a humanidade. Maurício, o robô nunca terá exemplos para dar, porque faltará a ele exatamente esse aspecto de humanidade, de ética, de exemplo e de cidadania. O Ladaga vai responder pelo CONFEA, é isso? Eu vou responder por todos nós aqui presentes. Então, é o seguinte, amanhã, como o Capral já colocou, na Bahia, pela Associação Brasileira de Ensino de Engenharia, está se discutindo ensino à distância na modalidade de engenharia. Hoje. Professor, inclusive, eu quero justificar a presença do conselheiro federal Logatti nesse evento, que eu falei para ele, você não fica no evento. Você está me expulsando, você tem que ir para a Bahia, porque lá nos interessa, e você é da área da educação, então você tem que ir lá para nos trazer informação. Então, para encerrar, não tem como o CREA fiscalizar, porque já existe ensino à distância na área de engenharia, com turma formada. O CREA, da onde dá origem, é de um estado, foi dado em outro, nós questionamos na época, e o que deu, os caras estão pegando o registro hoje. Eu não sei o que vai acontecer com isso. Então, só para finalizar, eu vou fazer uma proposta aqui, o coordenador. A minha proposta é a seguinte, eu já vou colocar aqui assim, a primeira proposta de trabalho desse seminário. Quero saber a seguinte, se nós podemos tirar uma moção aqui contra o ensino à distância na área de engenharia. Então, eu quero colocar a primeira moção
Por favor, vou colocar em votação, só levantar um braço, aprovado. Peço que todo mundo assine o documento depois. Aprovado por aclamação, não precisaríamos nem votar. Aprovado por unanimidade, por favor. O Emerson de Santa Catarina ficou de me ajudar a fazer esse documento. Precisamos sair daqui com o documento assinado. Se não tiver um documento assinado, todo mundo, não tem validade essa votação nossa. Então, até amanhã nós precisamos, as pessoas que, o professor, o senhor que está propondo aqui, nos ajude a fazer isso. Então, a primeira moção aprovada, esse assunto está encerrado. Vou abrir para outra discussão. Eu coloquei em votação, companheiro. Eu fiz uma proposta. Você quer discutir? Então, tá bom. Pessoal, olha só, foi uma proposta de uma moção, foi por aclamação. Acredito que nós vamos redigir o texto ainda e amanhã nós vamos colocar o assunto em pauta para discussão. Perfeito? Fica assim estabelecido. Não, ficou aprovado o mérito. Vamos lá, vamos dar a palavra para o Antônio Roberto. Abrindo para outra discussão. Antônio Roberto. Bom, eu não... Vamos caprar o que eu queria esclarecer algumas coisas, tá? Eu dou aula na França também, eu sou professor universitário lá na Escola de Minas de Paris. Todo ano eu vou passo 2 meses dando aula. Eu queria colocar uma coisa, que a formação, que a gente tem que estar atento, que a formação, ela não acaba na escola. Ela é continuada, ela continua. E um dos grandes problemas que nós tivemos no Brasil, que abriu um buraco, nós temos um buraco entre um engenheiro sênior de 60 anos e de 40 anos, foi exatamente a falta de continuidade de se fazer engenharia nesse país de qualidade. Isso não é culpa da escola. Isso é culpa de uma política de engenharia dada pela Lei 8666, que enriqueceu o sistema, porém, cortou completamente ao passar para quem ganha a concorrência, quem ganha o projeto, a responsabilidade de desenvolver o projeto executivo. Isso foi altamente prejudicial para o sistema e tirou das empresas de consultoria, das empresas de projeto, o pensar o projeto com tempo, com maturidade, para que as coisas aconteçam. Isso foi uma coisa mais grave que teve e acabou no Brasil essa continuação da educação. Agora, eu queria colocar o seguinte, 2 coisas fundamentais. A formação na Europa não tem estágio. A formação na Europa, o trabalho começa a partir do momento que ele sai da faculdade. Isso é um primeiro ponto. O segundo ponto, o ensino médio na Europa já abre para o profissional aquela responsabilidade que ele tem de dentro da escola, dele correr atrás. Hoje nós temos alunos dentro da escola que simplesmente vão assistir aula e acham que a aula é tudo. Ele não tem que correr atrás, ele não tem que aprender, ele não tem que abrir livro. E te confesso uma história, eu dou aula numa universidade onde 50% dos alunos não compram livro. O livro didático não é comprado, é outro absurdo. Tá? E não é o problema da escola, é o problema daquela formação que a gente está recebendo alunos de péssima qualidade. São alunos que têm todo um processo de múltipla escolha na cabeça e pensam por exceção. Pegam 5 respostas, essa não pode, até chegar na resposta correta. Isso não é pensamento de engenheiro. Daí o ciclo básico ser importante na formação. Daí eu bater que a física e o cálculo eles são importantes, não pelo cálculo que deu, eu aprendi teoria da relatividade, mas é a lógica da engenharia está aí dentro. Exatamente a lógica da engenharia que leva ao ciclo básico, a uma formação do engenheiro. E é o que eu digo, repito, a gente aprendeu física, aprendeu cálculo, na Europa, que a gente chama de classe preparatória, antes do egresso, principalmente na França, antes do egresso nas escolas de engenharia, ele vem de uma classe preparatória, que é o ciclo básico, que dura 2 anos, que ele faz fora da escola de engenharia. E isso é super importante, esse evento de tudo isso, porque é o básico. A gente se torna engenheiro quando a gente faz uma cadeira chamada mecânica geral, que a gente pega o cálculo e pega a física e juntam. Até então, se você só pegar a física, você é mestre de obra. Se você não botar cálculo, você não é engenheiro. Obrigado, amigo. Eu só finalizando, tá? Eu queria colocar que, entende? Eu acho que a gente não tem que pensar somente a gente tem que pensar como o sistema CREA,
nessa continuidade, porque essa continuidade que dá a formação. Exatamente, meu amigo Antônio Roberto. É o que o Capraro iniciou a palestra, né? Criar a cultura, a palestra dele de hoje. Capraro? Vamos lá.